Graça e a paz, você ouvinte, Deus o abençoe. Vamos fazer uma reflexão hoje sobre o texto contido em Reis, 2 Reis 4, de 1 a 7, em que fala de a viúva e o azeite. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então fez ela saber o homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus amado, querido, dá-nos a tua compreensão, Senhor, sobre a tua palavra. Que ela seja a chave de abrir o coração do ouvinte, para que ele venha crer no poder do Deus Supremo, todo Criador, e no seu Filho Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Para uma melhor compreensão desta passagem bíblica, precisamos tecer algumas considerações. A primeira consideração é que no Antigo Testamento tínhamos 3 personagens com características e funções distintas, a saber: o profeta era um homem escolhido por Deus para ser sua boca, ou seja, boca de Deus, para falar ao povo, para pegar a lei ao povo. Sacerdote, que era quem aplicava a lei ao povo, e o rei, que era quem fazia cumprir a lei nacionalmente. Podemos ver isto em Êxodo capítulo 7, versículo 1 a 2, onde Deus constituiu Moisés como Deus sobre o faraó, e a seu irmão Arão como seu profeta. Vejamos o texto. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. A segunda consideração é que profetas eram as únicas pessoas que podiam dizer: assim diz o Senhor, porque eram comissionados diretamente por Deus. Terceira consideração: a característica do verdadeiro profeta era que eles diziam de fato acontecia. Tudo o que eles falavam acontecia. A quarta consideração é que nos nossos dias não existem mais profetas, pois Deus fala diretamente ao seu povo pela sua santa palavra. E por último, a quinta consideração: Eliseu era o profeta na época deste acontecimento. No texto que lemos, temos a situação em que uma mulher, esposa de um homem de Deus, como tantas outras mulheres dos dias de hoje, ficou viúva com dívidas contraídas pelo marido. O texto não fala da origem da dívida. Nos nossos dias, muitas esposas e esposos às vezes escondem as dívidas que fazem uns dos outros. São dívidas de coisas compradas escondidas que o casal não chega a um consenso ou a um acordo. São dívidas de agiotas, são dívidas de jogos, de apostas ou mesmo, mais modernamente, dívidas de consumo de drogas junto a traficantes. Ou ainda mesmo dívidas inexistentes cobradas por pessoas inescrupulosas que se aproveitam da falta de comunicação entre o casal e se apresentam cobrando dívidas que nunca existiram, onde se apresentam dizendo: seu esposo ou sua esposa me deve tanto e eu vim lhe cobrar. A viúva, neste caso, se vê em dificuldade com 2 crianças pequenas que podiam, pela cultura local da época, serem tomadas como pagamento da dívida do esposo para servirem de escravas aos credores. Bens comuns, tais como terra, animais e até filhos, poderiam ser tomados pelo credor como pagamento das dívidas contraídas e não pagas. Este texto mostra 2 coisas a saber. A primeira é que o servo morto temia o Senhor, que tinha sido discípulo do profeta. A segunda é que a mulher se ocupava principalmente da função materna, a criação dos filhos. Diante do problema, ela procurou o profeta para solicitar sua ajuda para esta situação tão grave. No versículo 2, vemos o profeta perguntando: que hei de te fazer? Ou seja, o que é que eu posso fazer por você? Ou ainda, como eu posso lhe ajudar? Logo a seguir ele pergunta: dize-me o que tens em casa. Ou seja, o que é que você tem em casa? Do que é que você dispõe? Perguntando assim, o profeta mostra que ele não iria liquidar a dívida que agora é da viúva, a partir do nada.
Se o profeta simplesmente pagasse a dívida, esta seria apenas mais uma história de um homem bom que livrou uma pobre viúva de perder os filhos pela dívida do marido. Isto seria muito pouco para um livro como a Bíblia. O profeta quis fazer a viúva ver duas coisas. A primeira, que Deus age em favor do seu povo. A segunda, mas que o seu povo tem que fazer a sua parte. Perguntando o que ela tem, ele a coloca no meio como partícipe da solução. A resposta que ela dá é a mais simples, mais rápida, mais fácil e mais frequentemente usada. Nada. Seria assim mesmo que nós responderíamos de imediato se estivéssemos na mesma situação que ela se encontrava. Pois nós só nos lembramos das coisas que valem algum dinheiro. As que valem pouco nós nem nos lembramos porque temos até vergonha de enumerá-las. Mas sabemos que tudo que temos vale alguma coisa, tem algum valor, seja pouco ou muito, vale alguma coisa. Tanta verdade que tem pessoas que vivem do lixo que nós produzimos. Elas transformam o seu lixo, o meu lixo, em dinheiro. Seja lá o que for que nós coloquemos no lixo, alguém pega e de alguma forma que não conhecemos detalhadamente, transforma em dinheiro para a sua sobrevivência. É difícil imaginar alguém que não tenha nada a oferecer, a não ser uma pessoa totalmente inválida com paralisia cerebral ou coisa que o equivalha. Até mesmo as pessoas acamadas têm sua atividade. Umas escrevem livros, outras dão aconselhamento, outras escrevem cartas de estímulo e mensagens a presidiários e assim por diante. Todos nós temos algum talento, algum dom, alguma capacidade, algo a oferecer. No versículo 2, logo a seguir ao nada que ela falou, ela completa, senão uma botija de azeite. Para ela, uma botija de azeite representava muito pouco ou quase nada. Eu pergunto, você em situação igual diria, eu tenho uma garrafa de azeite em casa? Com certeza não diria. Diria o mesmo nada que ela disse. Mas aí é que entra o agir de Deus. Nas mãos de Deus, essa botija, por menor que seja, é o suficiente para Deus agir. Lembremos-nos de Mateus 14, 21, onde com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você pode achar que o que você tem não vale muito, e pode até realmente não valer. Mas nas mãos de Deus, o pouco que você tem vira muito, vira mais do que você precisa, como foi no caso desta viúva, como foi nesse caso do azeite. No caso acima citado, o milagre foi feito com azeite, porque era o que ela tinha em casa. Mas, por exemplo, em 1 Reis 17, 12 a 16, o profeta Elias fez o mesmo, ou seja, uma multiplicação usando agora um punhado de farinha e um pouco de azeite, que era tudo que a mulher tinha para ela e o filho comerem antes de morrer. No versículo 3, o profeta continua e diz, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A palavra todo nos mostra que os vizinhos, conhecidos e amigos, com certeza, têm coisas que não usam, não sabem mais nem que tem, mas que podem ser ajudar alguém a sair da crise. Segunda, tem meios para lhe ajudar a sair da crise. O profeta mandou pedir emprestadas as vasilhas que estavam vazias, porque as ocupadas os vizinhos não a teriam emprestado. Daí se conclui que teriam que ser usadas por pouco período de tempo, pois eram emprestadas. Isso significava também que a solução viria a curto prazo, não seria a resposta demorada. A expressão não poucas implica em pedir muitas, todas as vasilhas que estavam disponíveis. Imaginemos a casa dos vizinhos sem entenderem como ou para que uma viúva iria querer tantas vasilhas secas em sua casa. No versículo 4, tu, profeta, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheio. Entendamos que seria natural que a vizinhança, encontrando a porta aberta, viesse ver o que uma pobre viúva iria fazer ou estaria fazendo com tantas vasilhas secas em sua casa. Seria uma reação natural de curiosidade humana. Muitas vezes a Bíblia mostra que profetas, o próprio Jesus e apóstolos agiram em reservado, em silêncio, de forma oculta às multidões. Se não vejamos, no livro de 2 Reis, capítulo 4, 32 a 36, o profeta Eliseu, quando ressuscitou o filho da Sunamita, diz o texto sagrado que o fez a portas fechadas. No livro de Atos 9 a 40, diz o texto sagrado que o apóstolo Pedro ressuscitou Tabita, após ter feito todos saírem, ou seja, longe da vista da multidão. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 40, se relata que Jesus mandou sair a todos que pranteavam a menina morta e ressuscita a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. A porta fechada sobre os filhos tinha pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito, não permitir que a vizinhança visse ou atrapalhasse a operação do milagre. O segundo propósito, não ser perturbada pelas crianças. O terceiro propósito, fazê-las participar da solução do grave problema.
No Evangelho de Mateus 6,6, Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Lembre-se de se trancar no seu quarto em secreto, e em secreto pedir a Deus, colocar diante dele suas necessidades, seus anseios, seus medos. No versículo 5, diz: Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. As crianças participaram do milagre operado pelo profeta e ajudaram a guardar as vasilhas cheias. As crianças devem ser ensinadas a colaborar com os adultos nas horas de dificuldade, pois existem filhos que não colaboram com os pais e os que até desrespeitam e ridicularizam em público. Entenda que apenas uma gota tivesse sido duplicada, isso já seria um milagre, um eco sobrenatural. Concluímos que o milagre maior foi encher várias vasilhas, como Deus o fez. No versículo 7, ele diz: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O ponto forte dessa história com Agar foi que, primeiro, em momento nenhum ela duvidou do profeta. Segundo, em momento nenhum ela perguntou como seria. Terceiro, em momento nenhum ela questionou a possibilidade. Ela simplesmente obedeceu fielmente ao que o homem de Deus a mandou fazer. Note que a provisão foi dada na proporção da sua fé e na sua capacidade de armazenamento que juntou. Se mais vasilha tivesse, mais azeite teria colhido. O milagre teria sido maior ainda. Com isto também ela iniciou ali uma nova atividade na sua vida, a de ser uma comerciante. Talvez você que esteja desempregado, falido, endividado, não tenha pensado em ter outra atividade, em desenvolver outra habilidade que Deus lhe deu, em exercer outra profissão que possui. Nunca perca de vista que você foi criado por Deus com resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar rapidamente às novas situações que lhe são propostas. A viúva fez exatamente o que o profeta disse e tudo deu certo. Precisamos entender que profetas eram homens escolhidos por Deus e que falavam em seu nome, do próprio Deus, e que eles diziam com autoridade e poder: assim diz o Senhor. Hoje não existem mais profetas. Existem homens santos separados por Deus para auxiliar o seu povo. Deus prepara e coloca à disposição do seu povo homens e mulheres a quem instrui para os ajudar nas suas necessidades. Mas há que tomar muito cuidado com quem você se aconselha, porque há muitos que se arvoram a serem voz de Deus sem o serem. Tenha cuidado com frases do tipo: o Senhor me mandou lhe dizer, assim me disse o Senhor a teu respeito, ou então, tem uma mensagem de Deus para você, e assim por diante. Porque tem pessoas que adoram receber uma mensagem de Deus por intermédio de qualquer outra pessoa. Muitas vezes usam o nome de Deus por pura vaidade e exibicionismo. Mas de fato Deus nunca mandou elas ou eles falarem nada em seu nome. Na dúvida, você pode eventualmente pedir resposta e confirmação de Deus. Um colega frequentemente dizia: todos os dias saem de casa um sabido e um besta, e os dois se encontram. De forma idêntica eu lhe digo que todos os dias saem de casa um que gosta de ouvir profecias e um que gosta de profetizar, e os dois se encontram. Que lições você pode tirar desse texto? Primeiro, as dificuldades com a da viúva em questão, ou mesmo outras dificuldades, elas podem vir a qualquer momento, pois a morte nem sempre marca horário a todos. Pode vir de repente, pode vir do nada, pode lhe surpreender. A segunda, entenda, porém, que nenhum problema é grande demais ou impossível para Deus. Terceira, não se acanhe de expor seu problema para Deus, pois Ele jamais vai rir do seu problema, da sua angústia, como fazem os conhecidos e até alguns amigos. Creia que Deus se preocupa com você, com suas finanças, com sua liberdade e com cada aspecto da sua vida. Vejamos o Salmo 37, 25, que diz: já fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Diante deste salmo, tenhamos em mente duas verdades. A primeira verdade: este é o padrão de Deus, proteger e dar provisão ao seu povo. Porém, isto não implica na teologia da prosperidade, onde se diz que Deus tem por obrigação de abençoar materialmente. Deus só tem por obrigação zelar pela palavra dele. A segunda verdade: por vezes, Deus permite sofrimento temporário ao seu povo, para lhe mostrar o seu amor e lhe ensinar algo, como fez com o seu povo no Egito e como também fez com Jó. Outra conclusão que você pode tirar é que você procure usar o que Deus lhe permitiu dispor para glorificar o nome dele. Procure caminhar na direção dos braços de Deus. Entregue a Deus os seus pedidos, problemas, anseios e dúvidas.
Você precisa buscar a Deus de coração, independentemente e não somente nas suas necessidades, mas nos momentos de angústia, ou para reaver seus bens ou seu status perdido. Deus sempre tem pessoas escolhidas por Ele para ajudar os que o buscam. Na carta aos Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda que todo plano de Deus, toda vontade de Deus é bom, é boa, é agradável, é perfeita. Resumindo, esse texto mostra o cuidado, o amparo que Deus tem com seu povo, pelos que confessam a Deus como Senhor e a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Não se esqueça que a vida é curta. Pense nisso tudo que ouviu. A decisão é sua e é uma decisão intransferível. Oremos. Senhor, que esta santa palavra de Deus, hora exposta, seja a chave que abre o coração do ouvinte para que ele entregue a sua vida ao senhorio de Jesus, se entregue aos seus cuidados, ao seu ensino e à sua proteção. Que o Senhor o proteja e guarde. Amém.